antiga e sua diversidade, e também o Império Kush. A África é o terceiro maior continente do mundo, possuindo uma vasta região heterogênea em seus aspectos econômicos, políticos, geográficos e culturais. Foi a partir do século XVI e mais intensivamente no século XIX que inicia-se o processo de colonização dentro do continente africano. Os europeus utilizam-se de uma justificativa pautada no darwinismo social, afirmando ser os brancos superiores aos negros. Utilizam uma justificativa preconceituosa e racista para iniciar a colonização dentro do continente africano. Houve na África tipos diferentes de sociedades, desde aldeias até cidades-estados com formas de governos complexas. Nessas aldeias, os povos viviam em comunidades, onde o trabalho, a propriedade de terra eram coletivos, ou seja, de todos. Entre os povos africanos, temos os povos chamados de pigmeus. São povos de baixa estatura, que também são povos nômades, ou seja, viviam deslocando de um lugar para o outro. Eles também constroem suas casas com casca de árvores, casas fáceis de se desmontar. E o Império Kush? O Império Kush fica localizado ao sul do Egito, entre a segunda e a sexta catarata da região do Alto do Nilo. Essa região também era conhecida como Núbia. Atualmente fica no território chamado de Sudão. O Império Kush formou-se provavelmente cerca de 2000 a.C. e durou aproximadamente 1000 anos. A sua primeira capital foi chamada de Napata. O Império Kush relacionou-se de várias maneiras com o Egito. Houve um intenso comércio entre as duas regiões. Durante um período, os egípcios dominaram Kush e ao contrário também aconteceu. Taharka foi um imperador que governou o Egito e Kush ao mesmo tempo. Na Bíblia, ele é mencionado como Tiraka, rei da Etiópia. A elite Kush adotou vários deuses egípcios. Construíram também templos dedicados ao deus Amon, na capital de Napata. Os governantes de Meroe adotaram também tradições dos faraós egípcios. Os governantes fizeram ali em Kush construções semelhantes às egípcias, como as pirâmides. Os Kushitas usavam também técnicas de irrigação para facilitar a agricultura, desenvolvidas também pelos egípcios. Napata foi saqueada pelos egípcios. Então, Meroe passa a ser a capital da região do Império Kushita. Meroe ficava em uma região propícia à agricultura e também ao comércio. Napata, mesmo assim, continuou sendo um centro religioso importante, onde os reis eram enterrados. As mulheres ocupavam um papel importante na sociedade kushita, chegando a ser sacerdotisas e a obter o poder político. Essas mulheres que ocupavam o poder político eram chamadas de Candaces. A palavra Candace significa rainha-mãe. A rainha-mãe era responsável pela educação dos príncipes até a idade de 21 anos. Em alguns momentos da história do Império Kush, as mulheres assumiram a liderança do governo. Mulheres comandaram até mesmo batalhas, como a que ocorreu contra o Império Romano, que impediram que este império cobrasse impostos dos Kushitas. Até na Bíblia menciona-se uma rainha Candace. A escrita Kushita é conhecida como escrita meroíta, tendo como referência a sua capital, Meroe. Muitos símbolos da escrita ainda não foram decifrados. Isso significa que se os pesquisadores conseguirem decifrar todos os símbolos, obteremos mais informações sobre o Império Kushita.
A partir do século III, o Império Kush entrou em decadência por razões desconhecidas. Povos nômades ocuparam o lugar do Império Kush. No ano de 330 d.C., o Império Kush foi dominado pelo Aksum, que ficava na região norte da atual Etiópia. Chegamos ao final da nossa história de hoje sobre a África, a sua diversidade e o Império Kush. Agora é a sua vez. Acesse as plataformas e realize as atividades propostas sobre esse assunto. Fica com Deus e até a próxima aula!